Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo de Vinópolis, nosso querido pré-médio, né? Essa turma linda, bacana, produtiva, né? Que está sempre dando retornos muito positivos. Agradeço a todos, já aproveitar o vídeo de hoje para isso, para agradecer a vocês o compromisso que tem tido, né? Com as aulas gravadas pelo YouTube, pelos trabalhos que nós enviamos, né? Reforçando que hoje, né? Dia 30 de junho é o prazo final para a entrega do nosso trabalho trimestral. Nós estamos aí na reta final, graças a Deus, né, que estamos conseguindo, né, o Colégio Ângulo, a gente tem o lema aí, Colégio Ângulo não para, né, nós estamos conseguindo continuar o nosso trabalho, dar continuidade ao nosso primeiro trimestre. Então, o nosso primeiro trimestre está na reta final, né? Então, sexta-feira agora, dia 3 de julho, nós faremos o nosso último teste do trimestre, né, já mandei para vocês no grupo da sala que o tema são as estratégias argumentativas, que foi o último conteúdo que nós trabalhamos, que nós estudamos. Está bem tranquilo o teste, bem bacana. Hoje é o prazo final para o nosso trabalho, valendo 2 pontos, né? E na semana que vem nós temos a nossa prova trimestral. Então nós vamos dividir essa revisão, né? O objetivo aqui é fazer uma visita, né? Um passeio por todos os conteúdos que nós estudamos até agora, tá? Então esse é o nosso objetivo principal. Fazer um passeio por todos os conteúdos que nós estudamos até agora, né? Então, essa semana que vem, nós temos a nossa prova trimestral, vamos encerrar o trimestre. Na outra semana, vida nova, segundo trimestre, né? E nós vamos dividir essa revisão. Vai ser só esse PowerPoint, que vai estar disponível hoje à tarde lá no aplicativo da escola já. Mas nós vamos dividir ele em 2 etapas. Então, nós vamos fazer uma breve revisão hoje e na segunda-feira nós terminamos a revisão para a prova, né? Para não ficar cansativo, para não ficar pesado para ninguém. Concorda, pessoal? Então, na nossa revisão, primeira coisa importante, quais que são os conteúdos? Diferente do formato anterior da nossa prova, que eram provas abertas, né? Com questões abertas, nós vamos ter 10 provas objetivas, passeando por todos os conteúdos que nós já estudamos, tais como a resenha, o abaixo-assinado, que são as formas de manifestar, nas várias formas de manifestar que nós estudamos, a coesão e a coerência nos textos argumentativos, elemento importantíssimo, né? A partir de agora para vocês, para o resto da vida acadêmica de vocês, aí a gente não vai esquecer disso, né? O manifesto, que também é uma forma de se manifestar, né? O artigo de opinião, que é um texto tão importante, um recurso tão importante de informação e de divulgação de formas de pensar, as estratégias argumentativas dentro do desenvolvimento do texto argumentativo e, por último, os textos instrucionais, que foi o último conteúdo que nós estudamos, correto? Então, hoje nós vamos ver metade dos conteúdos, rever, né, metade dos conteúdos e na próxima segunda a outra metade dos conteúdos, correto? Bom, vamos começar aqui pela coerência, né, que nós falamos tanto. Então, coerência e coesão são elementos que são fundamentais na construção do texto, na construção da estrutura física do texto, vamos dizer assim, e na estrutura semântica do texto, ou seja, na relação de sentido que se estabelece dentro do texto, né? Então, coerência e coesão textual, embora sejam termos distintos, eles caminham juntos e um suporta o outro, ou seja, um ajuda o outro na construção do sentido e na construção da organização. Então, a coerência diz respeito ao modo de encadear as ideias. Também posso chamar de encadeamento semântico ou organização semântica. Ele é responsável por quê? Pela progressão do texto, ou seja, o texto vai continuar progredindo, o texto vai continuar crescendo, né? Mas mantendo não só sentido entre as relações entre as palavras do texto, mas entre os parágrafos e dentro de um todo do texto, ou seja, dentro do meu texto eu não posso me contradizer. E aí são 2 aspectos interessantes, né? Eu não posso me contradizer dentro do texto e nem, se for um texto dissertativo argumentativo, nem fora, extralinguisticamente falando. Então a coerência, ela tem que ter a coerência com aquilo que eu digo e essa coerência também tem que bater com a realidade, com a informação que está disponível aí no dia a dia, correto? Enquanto a coesão vai ser a articulação entre palavras. Então, a coerência, ela é a lógica do texto, é o sentido do texto. Já a coesão, não.
A coesão é a articulação, ou seja, quais elementos que eu utilizo, que é tão utilizada na competência 4 do Enem, quais são as palavras, os recursos que a língua, são os recursos linguísticos, né, que a língua oferece para que a gente articule. Então, são os meus pronomes, são as minhas conjunções, os meus advérbios, as preposições, que vão articular uma palavra com outra, uma frase com outra, um parágrafo com outro, né? Então, nós temos aí retomando aqui o conceito de coerência, a coerência externa, ela exige de nós muito conhecimento extralinguístico mesmo, conhecimento de mundo, vamos dizer assim. Por quê? As ideias que eu apresento lá no texto, elas têm que ter compatibilidade com a realidade. Né? Vamos imaginar o seguinte, eu falo que 80% da população aprova a pena de morte. Onde que eu tenho dados para isso? Então, se eu coloco isso dentro do meu texto está incoerente externamente. Por quê? Porque eu não tenho dados, eu não tenho recursos suficientes para provar essa informação. Essa informação não bate com a realidade. Né? Então, a coerência externa, ela vai exigir de mim um projeto de texto bem adequado. Né? Uma logicidade que bata com a realidade. Ah, mas o meu texto é narrativo. Então, ele tem que ser verossimilhante, ou seja, ele pode ou não ser verdade, mas ele tem que ter uma lógica. Desculpa. Já a coerência interna, ela diz respeito ao quê? A lógica que está dentro do próprio texto, as várias nuances que o seu texto traz, os fatos, as informações, ou seja, a repetição, às vezes, de ideias para retomar a ligação entre a coesão, a progressão, que é o acréscimo de novas informações, a correlação de ideias que está ali dentro, o princípio principal da coerência interna, a não contradição, ou seja, você não se contradizer dentro do seu próprio texto. Né? Já a coesão textual, ela vai falar de quê? De operadores, de mecanismos linguísticos, que podem ser os mecanismos gramaticais, que eu já disse para vocês, que são os pronomes, as preposições, as conjunções, né, as próprios advérbios, ou os mecanismos lexicais, quando eu substituo uma palavra. Então, Brasil, eu posso substituir por país ou por nação. Né? E os elementos sequenciais, que são aqueles elementos que vão me dando ideia da progressão do tempo ou de retomada, né? O eixo, aquele que está retomando algo que já foi dito ou algo que ainda vai ser dito. Né? Correto? Faz sentido? Bom, o artigo de opinião também nós estudamos anteriormente e ele é muito importante para a nossa prova, tá ok? Por quê? Primeira coisa importante do artigo de opinião, ele sempre vai expor um posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Lógico, ele tem que ser, se ele é um artigo de opinião, ele está debatendo algo que é de interesse público, né? Que tem a ver com o que o público deseja saber. E ele é um texto de natureza dissertativa, portanto, ele vai trazer argumentos, aí nele eu vou usar a coerência, a coesão, logicamente. Ele sempre vai mostrar o seu ponto de vista, ou seja, ele quer defender, ele vai sustentar através de argumentos coerentes o seu ponto de vista, a sua visão do assunto. Né? E um detalhe interessante do artigo de opinião é que tudo que o artigo de opinião apresenta é responsabilidade do autor, ou seja, ele assume aquele posicionamento, ele assume a ideia, o ponto de vista dele, correto? E os elementos apresentados ali são de autenticidade dele, né? Tanto é que o artigo de opinião ele é um texto assinado, ou seja, a pessoa que produz um artigo de opinião, ela assina o texto, ela se responsabiliza pelo texto, correto? E o artigo de opinião vai aparecer onde? Nos jornais, nas revistas, nas TV, no rádio, né? Ele sempre vai apresentar para a gente uma estrutura básica de qualquer texto dissertativo, que é a introdução, a apresentação da tese, o desenvolvimento, que é a argumentação, a fundamentação, e a conclusão, que é uma proposta de intervenção ou uma constatação, uma reflexão. Né? Na introdução, normalmente é no primeiro parágrafo, ele vai trazer para a gente a apresentação do tema, que será visto. Então, geralmente ele apresenta. Então, o objetivo da introdução é isso, apresentar qual que é o tema que ele está querendo, sobre o que ele está querendo opinar, sobre o que ele está querendo falar. O desenvolvimento vai ser aquele momento especial em que ele vai tentar persuadir o leitor, ele vai tentar levar o leitor a concordar com as ideias dele, com os argumentos, aí ele tem que ser argumentos relevantes, né?
argumentos persuasivos. E a conclusão, ele vai tentar fazer o quê? Uma proposta de solução para o problema, ou apresentar uma expectativa, uma proposta de intervenção, correto? Quais são as características importantes do texto, do gênero textual, artigo de opinião? Primeiro, a argumentação e a persuasão, ou seja, ele vai persuadir através de argumentos. Ele, como ele é um artigo de opinião em que o autor assina o seu texto, ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. Fica a critério, né, daquele que escreve. Os textos, geralmente, já falei isso, são publicados em jornais e revistas. A linguagem, ela deve ser uma linguagem simples, ela tanto pode ser objetiva quanto subjetiva. Vai depender do critério daquele que escreve, porque ele é responsável por ele. Os temas são sempre temas da atualidade e os títulos são sempre polêmicos e provocativos. Isso tem um objetivo, né, principal. Bom, para a próxima aula, né, nós vamos continuar com a nossa revisão. Nós paramos aqui agora, né? Nós vamos continuar com a arte de manifestar-se, né, que manifestar-se é um ato de cidadania, né, que aquele que é um cidadão, isso é importante a gente pensar. Por que a apostila traz para nós um capítulo inteiro falando sobre o manifestar-se? Porque aquele que manifesta, ele se mostra como um cidadão, ele se mostra responsável, corresponsável pelas ações do bem comum, ele se torna agente responsável por transformação e mudança, né? Ele sabe que ele é parte de uma sociedade, que ele é um ser histórico e ele precisa fazer diferença, né? Então a gente sabe que um exemplo claro disso, né, aconteceu na Primavera Árabe, né? Então na próxima semana nós vamos falar, né, na segunda-feira, dos tipos de manifestação, dos elementos comuns à manifestação, do abaixo-assinado, do texto instrucional, né, e suas características, das estratégias argumentativas também. Nós vamos passear por todas elas, né, relembrando, tá? Eu vou falar de cada uma delas, da resenha também. E, como sempre, a gente encerra a nossa aula com um praticando, correto? Né, na apostila 2 lá de vocês, no pré-médio, página 95, 3 e 4. Aí eu gostaria de reforçar com vocês, né, a importância dessa revisão para vocês, para a prova trimestral da semana que vem, correto? Então, essa revisão, fizemos agora uma parte com 3 itens importantes. Na próxima segunda-feira, bem pertinho da prova trimestral, nós vamos fazer a revisão dos 4 itens finais, seguindo esse mesmo slide aí. Mas hoje à tarde, esse slide já estará disponível para vocês, né? Para vocês já começarem a estudar, mas eu vou voltar na segunda-feira falando, revendo, continuando essa revisão, e peço a vocês, aqueles que ainda não entregaram o trabalho, tem até o finalzinho da tarde para entregar. Sucesso a todos, espero que tenha ajudado. Grande beijo.